Olá, turma de oitavo ano, tudo bem? Como eu prometi, vamos fazer a correção da nossa atividade que está no material de vocês, tá certo? Então, é muito importante que vocês peguem o material nesse exato momento e vá conferindo a videoaula. Nada de estar assistindo a aula sem o material. Então, pegue o material e confira, aperte pause sempre que possível. E ao final da correção da atividade material, faremos a correção daquela atividade extra que eu passei para vocês, tudo bem? Então, vamos iniciar, certo? Lá na primeira questão, vai falar aí sobre... na primeira questão, quem é o entrevistado? Gente, obviamente, o entrevistado, Will Smith, certo? Então, qual é a função para que mereça uma entrevista publicada em revista de circulação nacional? Gente, como vocês viram, e não é uma pessoa desconhecida de vocês, trata-se justamente desse ator super talentoso, certo? E, digamos assim, ele é talentoso em quase tudo que faz. Ele é um ator versátil. Tanto é versátil quando está atuando, quando está por trás das telas, certo? Que ele também trabalha como diretor. Então é uma pessoa muito legal, certo? É um artista admirável. Então por isso que ele foi o escolhido para ser entrevistado foi a pessoa escolhida para conceder esta entrevista, tá certo? Então, ele é um astro famoso e popular, tá bom? E além do mais, não é todos os dias que podemos ver alguém se destacando de tal forma, tá certo? Ainda mais sendo negro, que justamente é o assunto principal do texto, certo? Essa questão envolvendo aí o racismo. Então, a segunda questão. Lá na segunda questão, tínhamos o seguinte: observe a linguagem utilizada pelo entrevistador e pelo entrevistado. Qual a variedade linguística empregada por eles? Gente, ambos empregaram, vocês puderam perceber o grau de respeito que havia na comunicação entre eles, tá certo? Então, esse grau de respeito é tanto que podemos observar, está muito claro, certo? Está muito claro aí a questão da variedade padrão adequada ao tipo de assunto tratado, certo? Super adequado, não é? Já tinha lido várias entrevistas, tanto em revistas, em materiais que trabalho na escola, mas uma entrevista muito boa de se ler, certo? Muito agradável, tanto o tema, então, e principalmente a linguagem como foi utilizada aí entre ambos, tá certo? Então, uma ótima entrevista que mais uma, né, que eu tive a oportunidade, e vocês agora, aproveitando esse ótimo material, também estão tendo a oportunidade de se deparar com uma entrevista como essa, tá certo? Então, está aí a nossa resposta. Ah, professor, não está igual. Não tem problema, desde que você tenha conseguido aí identificar essa questão aí do tipo de linguagem, na linguagem aí que foi empregada, tá ótimo, ok? Vamos à terceira questão. Lá na terceira questão, temos, quando falamos, é comum suspendermos o pensamento, deixando frases incompletas, assim como usamos expressões que retomem ideias anteriores, como então, aí, como eu dizia, nesse caso aqui, certo? Lá na terceira questão. Podemos observar, foi possível identificar alguma dessas expressões sem falar que em determinadas entrevistas é colocado a fala do entrevistado em caixa alta, caracterizando mais ainda essa questão dele estar dando ênfase à fala, certo? Ou seja, a maneira como foi transcrita para o material impresso. Então, na terceira questão, não há marcas desse tipo, não houve marcas de oralidade, tá certo? Letra B, por que você acredita que isso acontece? Gente, porque a entrevista ela foi escrita e se havia marcas, foram eliminadas na transposição, tá certo? Como vocês puderam ver lá na aula anterior, quando falamos
quando foi falado aí sobre entrevista e foi colocado os tipos de entrevistas e como elas poderiam ser apresentadas para o leitor, vocês puderam ver que tem algumas entrevistas que elas podem ser transcritas de maneira fiel ou elas podem ter sido exploradas de forma que foram utilizados só os aspectos mais importantes. Então, provavelmente, a maneira como ele colocou, se tinha marcas de oralidade no momento da entrevista, não era importante no momento da transposição. Então, foi aproveitado apenas isso, ok? Então, está aí a nossa resposta. Terceira questão, A e B. Quarta questão. Porque, para Will Smith, não tem sentido afirmar que seremos todos iguais e que não haverá diferença entre negros e brancos. Cite 2 argumentos do autor que sustentam esta afirmativa. Então, vamos à quarta questão. O primeiro argumento que ele utiliza é de que não adianta dizer que os homens serão iguais enquanto houver uma desconfiança em relação aos negros. E o segundo argumento é de que uma diferença entre a população, pois a uma parte teve o progresso atrasado em 200 anos, tá certo? Esses foram os 2 argumentos, mas para introduzir o primeiro, para sustentar isso, ele ainda acabou citando exemplos, certo? E esse exemplo você percebe logo essa questão aí da desconfiança, tá certo? Então, a nossa resposta da quarta questão será esta aí, tá bom? Vamos adiante, a quinta questão. Na quinta questão temos, por isso nos Estados Unidos os brancos nutrem tamanha desconfiança em relação aos negros, que não os conhece, tá certo? Na quinta questão. Então, a resposta do item A, vamos ao seguinte, certo? No contexto, qual é o significado da expressão dar o troco? Ou seja, revidar. É como se tivesse enraizado na sociedade americana de que a qualquer momento a população negra vai querer revidar todas as situações às quais eles foram submetidos. Então, ele diz que isso aí já se tornou algo cultural, algo que infelizmente ainda persiste na cultura americana. Embora há uma grande resistência, embora a maioria diga que não e diga que não é racista, mas infelizmente em determinadas atitudes, isso venha a acontecer, não é isso? Mesmo que a pessoa diga que não é racista. Então, vamos ao item B agora. Com base, seguindo o material, tudo bem, gente? Com base no trecho, pode-se deduzir que a relação entre brancos e negros é tranquila. Gente, eu já sei qual é a resposta de vocês. Vou colocar aqui apenas uma sugestão, obviamente que a resposta de vocês está de acordo com o que está sendo colocado na tela. Tudo bem? Não, pois há muita desconfiança entre brancos e negros. Sexta questão. Vamos aí para a nossa sexta questão. Eu tenho um sonho de que um dia os negros viverão numa nação onde eles serão julgados pela cor de sua pele, mas pela essência de seu caráter. No caso aqui temos aí um trecho da fala de Martin Luther King, certo? Will Smith almeja algo igual ao sonho de Martin Luther King? Justifique. Sim, pois ele sonha com uma conciliação, com a igualdade entre brancos e negros, certo? Que acabe com isso, não apenas ficar julgando ou fazer pré-julgamentos devido à cor da pele, certo? Sétima questão. Na sétima questão, pede uma opinião. O entrevistador pensa o que o entrevistador pensa em relação à questão da discriminação racial na indústria do cinema. Olha, na opinião dele, a indústria do cinema, a questão racial desaparece, pois o que importa é o dinheiro. Tanto é que ele citou, olha, em Hollywood a única cor que importa é a cor verde, ele se referindo aí à cor do dólar, ok? Vamos à oitava questão. Na oitava questão, que características fizeram Will Smith uma pessoa bem-sucedida? Gente, ele não é de brincar em serviço, perfeccionista e ambicioso, como falei anteriormente, não é isso? É um profissional
habilidoso e versátil, certo? E isso vem a compor aí esse ser que ele é um perfeccionista, ele quer tudo muito perfeito, certo? Se houver alguma falha que for, ele volta atrás e passa a fazer do jeito que foi planejado, ok? Vamos aí à nona questão. Na nona questão, temos alguns itens. A entrevista argumenta que não há racismo no cinema, porque quem é bom dá lucro e o cinema só visa o lucro, certo? Gente, essa alternativa ela não vem a ser a nossa alternativa correta, certo? Porque o entrevistado argumenta que não há racismo. Muito pelo contrário, certo? Ele dizer que não há racismo, agora tem essa questão deles valorizar mais a cor verde, não é isso? Então essa informação ela não vem a ser correta. Tanto é que recentemente ele esteve envolvido em um protesto aí durante a premiação do Oscar, em que todos os premiados eram brancos, certo? Então se vocês fizerem uma pesquisa aí bem rápida, irão verificar. Então ele, se pegar esta informação, irão ver que ele considera sim que que o cinema sim é racista, certo? De certo modo, obviamente que de maneira mais velada. B. Will quer entrar na política por achar que uma única esperança do povo é uma boa política. Obviamente que pode até ser um dos caminhos, mas não chegou a ser citado lá. Ele apenas citou de que a sociedade americana acabou utilizando uma política escravocrata. Obviamente que o que se tem apresentado desde o início até a atualidade, obviamente com base nesse tipo aí de trabalho escravo, mas ele não falou especificamente da política, certo? Isso aqui seria apenas um subtema. Vamos aí ao item C, certo? Para Smith, a política está diretamente ligada aos parâmetros da competição, um dos motivos que o torna suja. Ele não, mais uma vez, outro item que ele não chegou a colocar desta maneira, certo? Nem claro e nem velado, então não será a nossa opção correta. D, para o entrevistado, a única coisa que é preciso é que a plateia se emocione com o seu trabalho. Isso mesmo, ele prefere uma plateia, um público grande e que todos consigam se emocionar com o que ele está colocando lá, certo? Então, essa será a nossa alternativa correta. No item E, a única coisa que torna o item E incorreto é porque ele diz que todos os seus filhos sabem o que querem. Olha, tem um lá que ele ainda, por ser muito criativo, ele não se decidiu ainda, tá certo? Então, ou seja, ele globalizou essa questão aí, certo? No item aqui, aliás, o item globalizou, então, por isso que ela vem a ser a nossa questão incorreta. Então, vou passar aqui, já comentamos o item C, a nossa resposta será o item D, tá certo? Gente, finalizamos aqui a correção do material, agora vamos para a correção do material extra que enviei para vocês, tá certo? Esse material extra, tivemos a oportunidade aí de comentar um pouquinho na aula de ontem, certo? Na aula de ontem, então, vamos só fazer a correção, tudo bem? Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Então, vamos lá. Lá na primeira questão tínhamos... gosto de pessoas otimistas, deram-me uma notícia muito triste, depois meu amigo morreu, Cecília ganhou um prêmio, os viajantes chegaram de manhã. Então vamos a primeiro, item A. Ela vai ser 2. O que vem a ser 2? Verbo transitivo, certo? Verbo transitivo indireto. Por que é um verbo transitivo indireto? Já destaquei aí para vocês, certo? Gosto. Olha o verbo destacado aí, gosto. E em seguida vai aparecer o quê? Preposição, tá certo?
Então, é um verbo que precisou de complemento com auxílio de preposição, então, verbo transitivo indireto. B, deram-me uma notícia. Deram-me uma notícia, então, vem a ser o número 3, verbo transitivo direto e indireto. Quem dá uma notícia a alguém, certo? Deram-me uma notícia muito triste. Então, deram uma notícia. E a quem? A mim, certo? Olha aí a presença. Tivemos a oportunidade de verificar que alguns pronomes exercem a função de objeto direto, certo? Podemos até revisar isso em outro momento, mas nesse momento aqui, vamos só fazer a correção. Ok? Então, vamos a C. Meu amigo morreu ontem. Olha, vai ser o número 4 aqui, porque é um verbo intransitivo. Como eu falei para vocês, os verbos intransitivos, eles podem vir acompanhado de complemento. Só que esse complemento, geralmente, ele será um adjunto adverbial. E o que seria um adjunto adverbial? Gente, um adjunto adverbial nada mais é do que a classe gramatical dos advérbios, certo? Ou seja, os advérbios exercendo a função de adjunto de um verbo, ou seja, ele vem junto a um verbo, fazendo essa modificação do verbo. Então, ele será intransitivo. Vamos aí a D. Cecília ganhou o prêmio. Então, será o número 1, verbo transitivo direto, certo? Verbo transitivo direto. O item os viajantes chegaram. Gente, chegaram de manhã. Olha o adjunto adverbial de tempo aí. Vamos a 2, no trecho. Peço mil desculpas a toda a turma, porque no material de vocês eu não coloquei aí o verbo tem destacado, como aqui está agora na correção. Então, peço desculpa a vocês, certo? Porque nas opções estava se referindo justamente fazendo o exame aí, examinando 4 verbos. E lá nas opções, certo? Tinha 4, mas destacado mesmo só tinha 3. Então, desculpa. Então, vamos aqui. Convencer-se, certo? Quando eu convenço alguém. E esse alguém é Madalena. E esse alguém, eu convenço de alguma coisa. E esse alguma coisa é que ela não tem razão, certo? Gente, nesse primeiro momento aqui, se algum aluno pegasse esta oração aqui, convencesse Madalena de que ela não tinha razão, provavelmente esses alunos iriam classificar, certo? Olha aí o que eu citei na aula de ontem à tarde. Não é à toa que estamos estudando esse conteúdo, porque no futuro vocês poderão chamar ela de objetiva direta. Por isso que eu coloquei esta situação para vocês, já parei se acostumando. Mas como estamos estudando aqui transitividade verbal, obviamente que vamos nos ater apenas no verbo. Então, o primeiro verbo é verbo transitivo direto e indireto. E o verbo ter? O verbo ter, ele será verbo transitivo direto. E explicar-se será verbo transitivo direto e indireto. E vivermos é um verbo intransitivo. Nesse caso, a nossa alternativa correta é o item B. Gente, vou tomar água bem rápido, em instantes voltaremos. Voltando, certo? Como eu falei para vocês, item B. Vamos adiante. Terceira questão. Escreva o verbo nas orações se ele é transitivo, certo? Ou intransitivo. Gente, como eu falei para vocês, basta identificar o verbo intransitivo. O verbo intransitivo, ele virá acompanhado de quem? Ele virá acompanhado de adjunto adverbial. O que seria um adjunto adverbial são aqueles advérbios que dá a ideia de tempo, modo, estado, negação, afirmação, dúvida, tudo bem? Exclusão, inclusão. Então vamos lá. Jorge ganhou um presente. Ele vem a ser o quê? Ele será um objeto direto, certo? Olha aí. Aliás, a expressão que está sublinhada, vocês podem até puxar uma setinha no material de vocês e colocar aí, objeto direto. E puxa uma outra setinha e coloca aí verbo transitivo, tá bom? Verbo transitivo direto. Vamos ao item B, Carlos dorme. Olha aí, dorme tarde, certo? Então, o verbo dorme, ele é intransitivo. E está acompanhado de tarde. Tarde é complemento? Não obrigatoriamente, porque aí vai se tratar de uma adjunta adverbial de tempo.
Ah, professor, é para escrever também adjunto adverbial de tempo? Olha, já que estudaremos adjunto adverbial em breve, é bom já ir se acostumando sim, já puxar a setinha, tá bom? O artista pintou. Quem pinta, pinta alguma coisa. Um quadro pintou o verbo transitivo e o que está sublinhado será objeto direto. Ah, professor, se eu tenho um objeto direto, então o verbo é verbo transitivo direto? Sim. E lá no item A, ele pode ser também verbo transitivo direto? Sim, porque tem um objeto. Muito bem. Vamos ao item D. Ana nasceu saudável, certo? Então, nasceu, verbo intransitivo. E saudável seria aí o verbo indicando o estado, tá certo? Então, vamos aí à última questão. Entregamos o livro, quem entrega alguma coisa a alguém. Então, nesse caso, eu tenho aí o livro, objeto direto, o professor, ao professor, objeto indireto. Ah, professor, é mesmo, olha aí a presença de uma preposição combinada, o artigo o, aliás, a preposição a mais o artigo o, isso mesmo, são aquelas preposições que vocês formaram lá há um tempo não muito distante, não é isso? Em que vocês reclamaram, ah, professor, por que devemos combinar e contrair preposição? Justamente para utilizarmos nesse momento. B, necessitamos de sua ajuda, certo? E necessitamos de, olha aí, necessitamos, verbo e de preposição. Então, de sua ajuda será objeto indireto, certo? Vamos aí, não concordo. Quem não concorda com alguma coisa. Olha a preposição com, objeto indireto. D, gostamos muito do passeio, certo? Gostamos muito do passeio. Então, ah, professor, mas tem um muito aqui. Mas o muito, como eu falei para vocês, ele será adjunto adverbial de intensidade, mas na verdade o complemento de gostamos será do passeio. Olha a presença da preposição do aí. Ah, professor, é mesmo, tem aí de mais o. Isso mesmo, trata-se de uma preposição contraída, então logo será objeto indireto, certo? Aprecio a brisa, certo? Então, aprecio a brisa. O a não é preposição. O a aqui é artigo, pois está acompanhando, certo? Está acompanhando brisa. E da manhã será um adjunto adnominal. Por que adjunto adnominal? Porque está se referindo ao nome. E nome é este, é brisa. Ok? Notaram que eu estou falando aí sobre adjunto adverbial e nominal? Porque no futuro próximo iremos estudar. Ok? Então, objeto direto. Gente, é isso. Que bom que vocês participaram bastante na aula que tivemos aí online. E espero que tenham acompanhado essa correção do começo ao fim, certo? Qualquer dúvida, já sabem, é só entrar em contato. Tchau, até a próxima.